A obra Berserker tem mais de 300 capítulos, muitos arcos, muitas mudanças, reviravoltas na história, porém tem um momento que sempre é lembrado, e eu tô falando do arco da Era de Ouro, que tem o desenvolvimento do protagonista e do bando do Falcão até o fatídico dia do eclipse, até o fatídico momento onde todo mundo vai de arrasta, ou quase todo mundo. E não é à toa que tem tanta gente que gosta dessa parte da obra. Afinal, conhecemos muitos personagens legais, muitos personagens incríveis, mistérios vão sendo construídos e revelados para podermos finalmente entender o início da história, com o Guts sendo o espadachim negro. Fala galera, bem-vindo ao canal do Puck Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a fama da Era de Ouro. Tanto o mangá quanto o anime começamos no arco do espadachim negro, onde vemos o protagonista Guts usando uma espada maior que ele, muito pesada, e indo atrás de seres que ele chama nesse momento de apóstolos. E esses tais apóstolos são na verdade monstros, que apesar da sua forma humana, eles têm características incomuns que estão presentes em todo o seu corpo, e além disso, ainda podem mudar sua forma humana para algo mais animalesco, algo mais monstruoso. Inclusive, o primeiro inimigo que o Guts enfrenta é um desses monstros, ficando em forma de uma cobra gigante e quase conseguindo exterminar o protagonista, que é a todo momento lembrado por esse monstro que ele é apenas um humano, mas a gente vê que mesmo ele sendo um humano, ele consegue matar e derrotar esse inimigo. Ouvi falar de você. Você é o espadachim negro que tem caçado a nós. Apóstolo, um mero humano se atreve a nos desafiar? Só que, passado alguns capítulos, a história nos leva para o passado, ao invés de avançar no tempo. Começando com o nascimento do Guts, crescimento em meio a um bando de mercenários e depois de acontecimentos bem trágicos, bem ruins, vemos o prota aparecendo mais velho e também o seu encontro com o bando do Falcão e com o personagem icônico e muito famoso dessa obra, o Griffiths, onde passamos diversos capítulos com esses novos personagens, e o rumo da obra é mostrando o Griffiths conquistando feitos e chegando mais e mais próximo de obter o seu reino, conquistar o seu sonho. Enquanto isso, o Guts vai tendo uma grande mudança em sua personalidade e vencendo alguns dos seus traumas de infância que a gente vê de forma nua e crua. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Esse momento do Guts se aconchegando ao bando do Falcão, tendo contato e criando vínculos com outros personagens, é muito bom de acompanhar, pois vemos o quanto ele sofreu na sua infância. E apesar do Griffiths e o Guts serem mais importantes para a história, temos também a Casca, o Judeal, Pippin, Corcus e o Rickert, que estão sempre sendo pincelados nas páginas, principalmente a Casca, que cria um vínculo de ódio de gato e rato com o prota, e com o passar das páginas ela acaba se apaixonando por ele. Inclusive, mesmo sem ser uma obra de romance focada no romance, o desenvolvimento desses dois, o relacionamento deles é muito bom, muito bem feito, muito legal de acompanhar. Chegando nos finalmente da Era de Ouro, temos o Griffiths sendo preso, o Guts saindo do bando do Falcão, o aparecimento de um apóstolo, o Wild, a perseguição do bando sem o Griffiths e sem o Guts, uma perseguição que iria exterminar todo mundo. O resgate do Griffiths também ocorre e o eclipse, que fecha diversos pontos de mistério na história e nos traz novamente para o ponto que começamos, o ponto onde o Guts vira o famoso espadachim negro. Como espadachim negro, temos o prota putaço, cheio de raiva, de ódio, sangue nos olhos, atrás do Griffiths, mandando para 7 palmos do chão alguns monstros em seu caminho, porque ele busca informações a partir desses monstros. Depois vemos o Guts se encontrando com alguns personagens importantes que vão se tornando quase como uma família, e lembrando um pouco o bando do Falcão.
Ou melhor, lembrando ao Guts o sentimento que era estar ao lado de pessoas, de outras pessoas, de ter confiança. Então, podemos dizer que enquanto a Era de Ouro é marcada pelo desenvolvimento de personagens e resolução de mistérios, já o arco do Espadachim Negro serve para mostrar lutas e o Guts queimando o seu ódio pós-eclipse. Ele com certeza sai muito furioso do eclipse. E por mais que esse momento seja apenas o início da sua jornada, ele não deixa de ser o Espadachim Negro nos outros arcos ao avançar da história. Essa foi uma alcunha que ele criou e uma alcunha que fez ele ficar famoso dentro da obra e fora dela. Devido à forma incrível que o autor Kentaro Miura nos envolve na Era de Ouro, muita gente acaba estranhando o arco do Espadachim Negro e tendo como sua parte preferida, predileta, a Era de Ouro, o arco da Era de Ouro. E eu não consigo julgar ninguém que pensa assim. Afinal, para quem lê ou assiste pela primeira vez, toda essa parte da história é muito boa. E como você entra de cabeça na narrativa, acaba esquecendo que a obra começa no futuro. E com o eclipse tendo esse choque de realidade, né, com os horrores dessa parte, a pessoa quase que acorda de um sonho e lembra que essa história começou ali, foi o ponto inicial. Foi esses monstros batendo de frente com o protagonista. E o fato de que o Griffith sacrificou todos do bando é muito chocante, porque a gente acompanha o Griffith e a gente vê que ele cria um vínculo de amizade muito grande com o protagonista, que a gente pensa, não, o Griffith não vai sacrificar essa galera, mas ele acaba sacrificando mesmo assim. E esse fato de ele ter escolhido sacrificar todos do bando, com certeza gera muita discussão, muita teoria. As pessoas acreditam que ele foi manipulado, outras acham que ali já era da índole dele, ele iria sacrificar de qualquer forma. Isso é muito genial. Olha quantos anos fazem que essa obra foi criada, olha quantos anos fazem que essa Era de Ouro já acabou, mas mesmo assim ainda gera bons momentos, boas discussões. Galera, vocês também preferem o arco da Era de Ouro ou as partes com o Espadachim Negro é melhor? Contem aí nos comentários. Eu particularmente prefiro a parte do Espadachim Negro. Eu gosto da forma que é desenvolvida e é introduzir esses novos personagens, o Sérpico, a Farnese, o Puck, a Shirk, o Isidro. O enfrentamento do Guts contra essas criaturas monstruosas que com certeza derrotariam qualquer humano, mas o Guts, ele treinou e ele tem uma espada gigantesca que consegue bater de frente com esses monstros. As mudanças que vão ocorrendo no mundo seguindo um certo fluxo, onde o Guts e a Casca são como se fossem pilares que acabam corrompendo o mundo espiritual e o mundo humano, por isso traz essas criaturas. Quando sai das histórias medievais e entra nessa parte mais de fantasia, eu acho muito legal. E eu também gosto muito desse novo grupo, desse novo bando que vai se formando ao redor do Guts à medida que vai avançando a história do Espadachim Negro. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.